E se uma das instituições mais antigas do mundo fosse, na verdade, um colégio? Pois é. Hoje a gente vai explorar essa ideia, essa analogia fascinante e analisar o conceito da igreja como um grande centro de ensino. Vamos mergulhar de cabeça nessa ideia. Imagina só, e se a igreja fosse um colégio, com currículo, missão e até um diploma no final? É essa pergunta que vai guiar nossa exploração hoje. Para a gente poder entender essa analogia, primeiro a gente precisa fazer uma viagem no tempo. Vamos voltar lá para o século XVIII e conhecer a história de uma ideia que, sinceramente, mudou a educação para sempre. Pensa só na Inglaterra industrial. Crianças trabalhando horas a fio em fábricas durante a semana. Um filântropo, um cara chamado Robert Hikes, olhou para essa situação e percebeu que, sem nenhuma estrutura ou educação, essa garotada ficava muito vulnerável ao vício, à marginalização. Ele viu o problema e pensou: como é que a gente pode fazer alguma coisa diferente aqui? A solução que o Hikes encontrou foi genial na sua simplicidade: as escolas dominicais. Pensa bem, o domingo era o único dia livre que essas crianças tinham. Então ele transformou esse dia num dia de aprendizado. O objetivo era duplo: ensinar a ler e, ao mesmo tempo, passar princípios morais, usando o livro mais acessível daquela época, que era a Bíblia. E aqui está o pulo do gato. A iniciativa do Hikes era proativa, não reativa. Em vez de só punir o erro depois que ele acontecia, ele queria prevenir, queria formar o caráter da criançada desde cedo. A educação era a ferramenta dele para transformar a sociedade. E o resultado dessa visão foi simplesmente explosivo. Em questão de 50 anos, lá por 1831, o movimento já atendia a 1.250.000 crianças. É um número absurdo, que só prova o poder de uma ideia focada em formação. Ok, agora que a gente já tem essa história inspiradora em mente, vamos usar ela como uma lente, sabe? Uma lente para a gente enxergar a nossa ideia principal, essa analogia da igreja como uma grande instituição de ensino. E é aqui que a conexão fica super clara. A escola dominical do Hikes, com aquele foco em educar os mais vulneráveis, funciona como um modelo, uma miniatura do que a gente pode chamar de colégio de Deus, a própria igreja. Então, vamos começar a desempacotar essa analogia. Vamos comparar a missão fundamental por trás de cada uma dessas instituições. Qual era o público-alvo delas? Qual era o propósito central? Olha, o paralelo aqui é fascinante. O Hikes focou nos meninos das favelas, aqueles que a sociedade industrial tinha esquecido. De um jeito muito parecido, a igreja se apresenta como um refúgio para todo mundo que sente um vazio, que busca um sentido maior na vida. Nos dois casos, a missão é alcançar quem mais precisa. Bom, se as duas são escolas, então elas precisam ter um currículo, certo? Um plano de ensino. Vamos dar uma olhada em como os métodos de instrução se comparam. Nas escolas dominicais do Hikes, o processo era bem claro, bem direto. Primeiro passo, a alfabetização, uma ferramenta prática essencial. Depois, com a habilidade de ler, vinha o segundo passo, a catequese, o ensino dos valores e da fé, usando a Bíblia como guia. E no Colégio de Deus, a analogia continua perfeita. A alfabetização seria a conversão, aquele momento em que a pessoa começa a enxergar um propósito maior para a vida. E o passo seguinte, o discipulado, é como se fosse a catequese contínua, o aprofundamento na fé e na prática do serviço. Isso transforma a pessoa de um ouvinte passivo para um estudante ativo e engajado. Esse quadro aqui resume muito bem as comparações. Olha só, a intervenção do Hikes era a educação, na igreja é o evangelho. O livro didático é o mesmo, a palavra de Deus. Mas a grande diferença, a virada de chave está no horário. A escola do Hikes era aos domingos, já o Colégio de Deus propõe uma formação diária, contínua. E o legado? O Hikes inspirou o sistema escolar público. Já a igreja, nessa nossa analogia, busca nada menos que transformar a humanidade inteira. Toda instituição de ensino oferece uma formatura, um diploma, não é? Então, qual seria o resultado final, o grande legado desse colégio de Deus? A promessa central dessa analogia toda pode ser resumida nesta frase poderosa: a matrícula é gratuita, o ensino é vitalício e o diploma é a vida eterna. É uma forma bem poética de descrever uma oferta espiritual que, bom, transcende qualquer outra escola. E para que serve todo esse ensino? O objetivo final é formar cidadãos do reino, pessoas que não são apenas informadas, mas transformadas. Gente equipada para se tornar, por conta própria, agente de transformação no mundo.
Isso muda tudo, né? A liderança vira um corpo docente e a comunidade se torna uma grande turma de aprendizes super engajados. E assim, a gente termina com uma pergunta para reflexão. Se a igreja é de fato um grande colégio, qual é o seu verdadeiro legado na vida das pessoas e na história? Essa analogia nos convida a pensar sobre formação, propósito e transformação de um jeito completamente novo.